Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem. E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 11, Linguagem Cênica das Roupas. Então nós já começamos a falar um pouquinho da importância das roupas, né? Em algumas cenas de teatro, em alguns filmes, em algumas peças de teatro aí, né? E agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre o trabalho de um figurinista, ok? Então ele pergunta aí primeiro, né? Como é que será que é o trabalho do figurinista? O que será que ele tem que fazer durante o trabalho dele, tá? E ele começa a explicar um pouquinho sobre este processo. Então, primeiramente, né, deve-se trabalhar em colaboração com o diretor de cada espetáculo, que indicará aí as suas escolhas para a forma de representar visualmente uma história. E aí, ele pega, então, uma peça conhecida, né, para a gente começar a pensar, então, como é que funciona o trabalho do figurinista nessa peça, tá? Podemos pensar, então, em uma peça conhecida para exemplificar, chamada Romeu e Julieta, do dramaturgo inglês William Shakespeare. Provavelmente, em algum momento aí da vida de vocês, vocês já escutaram falar da obra Romeu e Julieta, tá? Ela foi escrita, então, no século XVI, e pode-se optar pelo contexto da época, por exemplo, com trajes da Itália deste período, né? E a história é escrita por Shakespeare se passa então na cidade italiana de Verona. Mas existem outras versões em que ela pode passar em outros lugares também, tá ok? Então, ele começa, né, mostrando as diversas possibilidades de adaptação deste texto e também deste figurino aí para esta peça, tá? Então, ele fala o seguinte: a história pode ser representada, por exemplo, como se ela se passasse nos dias de hoje, como é o caso do filme Romeu e Julieta, de 1996, feita pelo diretor Baz Luhrmann, em que a trama, né, se passa numa cidade fictícia chamada Verona Beach. E aparentemente essa cidade fica então nos Estados Unidos. Notem que ele muda o contexto da história, né? E logo, pensando nessa mudança, também há de ter mudança nos figurinos aí, tá? Então ele fala o seguinte: neste contexto, os figurinos são roupas atuais e não mais como se fosse há 400 anos atrás, quando a peça do Romeu e Julieta foi escrita, ok? E aí ele mostra, então, né, uma imagem aí dos figurinos, então, do Romeu e Julieta de 1996, tá? E ele fala o seguinte: na cena do casamento, Romeu utiliza, além de um terno atual, uma gravata florida, que traz a ideia de jovialidade ao traje sério, remetendo à ideia de roupas praianas aí, tá? Então, se vocês notarem aqui, ó, o paletó dele, né, é sério, porém a gravata é toda floridinha aí. E da Julieta, ela utiliza um vestido branco e simples, né? Junto a um buquê que parece ter sido colhido aí por ela mesma, né? E revela a ideia do improviso da situação, tá? Então é legal a gente observar que esses figurinos, eles estão de acordo de quando essa peça foi escrita, tá? Na verdade, esse filme aí. E aí ele fala, né? Dentro deste mesmo filme, né, a gente teve outras adaptações. Então ele fala, né, em outros momentos da trama, podemos ver figurinos ainda mais chocantes, né, para um texto do Shakespeare, que são, por exemplo, os primos de Romeu e Julieta se vestindo como integrantes de gangues urbanas. Então, a família dos Montagues, né, os Montagues da família de Romeu, com bermuda e calça largo, camisa florida e tênis, e o das famílias do Capuleto, com mafiosos latinos com seus trajes pretos. Então não é à toa, né, que as duas famílias são inimigas na história real e elas chegam inclusive a matar uns aos outros aí durante duelos dentro do trama, tá? Então é legal a gente observar que para o figurinista ele precisa pensar em tudo isso antes de criar a ideia do que vai ser feito aí no filme, no teatro, seja onde for, tá ok? E aí, a gente tem também outras, né, ideias de figurino, só para vocês entenderem o quanto precisa haver adaptação para cada contexto, tá? Então, a gente tem os figurinos de fato do Romeu e da Julieta, em trajes inspiradas no período em que a época foi escrita. Notem o quanto esses vestidos aí, né, são cheios de detalhes, as roupas dos homens, ó. Notem aqui no braço, né, tem uma espécie de uma almofadona grandona. A
gente tem as calças muito coladinhas aí, utilizadas todas na época do William Shakespeare, tá ok? É possível também modificar mais o tempo e o contexto da peça, misturando elementos, como ocorreu na montagem brasileira de 2018, do diretor Guilherme Leme Garcia, tá? Então ele mostra uma nova escolha aí de figurino, também do Romeu e da Julieta, ele mostra que este figurino ele foi pensado, né, para artista em específico, para atriz em específico, né, com as características da atriz, tá? Então ele fala, né, repare na imagem a seguir, que apesar de o figurino ser inspirado no passado, a atriz apresenta uma característica de fora do contexto original da peça, que são os drill looks, como se fossem os dreads aí no cabelo, tá? Isso diz respeito ao fato de a atriz escolhida para interpretar a Julieta ser negra, diferenciando esta da maioria das outras produções da peça. Porque, em geral, a maioria das Julietas, elas têm os padrões brancos, né? Então, isso é uma novidade e ele precisa adaptar também, logo, o figurino usado por ela. E aí, ele vai falar o seguinte, além de compreender a concepção estética do espetáculo e trabalhar em colaboração com cenógrafos, figurinos, fazem parte da proposta, né, pesquisas históricas sobre a psicologia dos personagens, sobre tecidos, tanto por seu visual e textura, quanto pela sua funcionalidade, sobre outras montagens teatrais e sobre o trabalho de outros figurinistas, além também de buscarem referências visuais existentes do que imaginam. Por exemplo, né? Imaginem certo personagem aí com uma boina, né? Então eles vão ter que buscar uma série de boinas e eles podem ou criar uma nova boina para aquele determinado personagem, ou eles podem também usar uma boina comprada em alguma determinada loja, tá? Então vai muito da preferência aí do figurinista, tá ok? E aí, ele fala também das cores, né? O figurinista, ele pode escolher o que ele chama de paleta. O que é essa paleta, né? Então, eles passam a desenhar as suas ideias e definir os figurinos de acordo com uma paleta, que nada mais é do que uma gama de cores que podem ser utilizadas, né? De maneira a harmonizar as cores dos trajes entre si e com os cenários aí. Então ele fala, né? Existem diversas maneiras de desenhar os figurinos e a maioria dos figurinistas insere no próprio desenho indicações escritas com o nome do personagem, a quem aquela vestimenta será destinada, orientações sobre o tecido, sobre os destaques das peças. E isso pode incluir também colar pedaços de retalhos de tecido que ele escolheu, entre outras coisas aí. Então, ele precisa de todo um trabalho para poder criar aquele figurino, tá? Muitos desenham nos padrões do desenho de moda, com base em modelos altos e esguios, sempre iguais, não importando o tipo físico de cada personagem, mas há também quem escolha os desenhos não convencionais, com traços diferentes e com base em outro padrão de desenho. Eu não sei se vocês já compraram uma roupa feita sob medida, e é muito legal, porque a pessoa desenha a roupa na hora. Por exemplo, eu, professora Mireia, comprei o meu vestido de noiva, que foi feito sob medida para mim. Então você chega na loja e a pessoa desenha todas as características que você gostaria, como vai ser a saia, como vai ser o decote, quais são os detalhes que você vai querer e assim por diante, tá? Então, aí a gente tem dois desenhos, né? Dois exemplos de desenhos feitos por figurinistas. O primeiro são exemplos de desenhos feitos à mão e o segundo são já feitos em tablets, que é mais atual, tá ok? Então ele fala, o que realmente importa é o que cada figurinista consiga comunicar o que imaginou para os profissionais envolvidos no espetáculo e para os responsáveis na confecção das roupas e da caracterização. E mesmo com todo este trabalho, né, figurinistas muitas vezes não são conhecidos pelo público, tanto pelos atores quanto pelas atrizes, os diretores de espetáculos, de filmes, entre outras coisas aí. Por exemplo, me falem 2 nomes de figurinistas famosos que vocês conheçam. Provavelmente vocês não conhecem nenhum, tá? Mas a pessoa de vocês vai citar alguns.
Então ele fala, né? Esses profissionais eles podem ter formações diferentes, né? E alguns são originalmente formados em artes visuais, que é o mesmo caso da Promileia, tá? Outros são formados em teatro e outros iniciam as suas carreiras como desenhistas de moda. Então notem que ele pode ter formações diferenciadas aí, tá? E aí ele vai mostrar alguns. Por exemplo, o estilista francês Christian Lacroix, ou dos brasileiros Ronaldo Fraga, ganhador do prêmio Shell pelo figurino da peça A Visita da Velha Senhora, e Jun Nakao, que criou figurinos feitos de papel para a série televisiva Hoje é Dia de Maria, tá? Há também um exemplo de uma artista, né, que na verdade ela é muito mais arquiteta do que desenhista de figurinos aí, mas é a Lina Bobardi. Então ela é uma importante arquiteta italo-brasileira que trabalhou na elaboração também de figurinos, tá ok? A gente tem ainda o exemplo de Fábio Namatame, que é atualmente um figurinista muito requisitado para peças de teatro, teatro musical e óperas no Brasil como um todo, tá? E ele é formado em artes plásticas e ele já ganhou alguns prêmios por seus trabalhos aí, tá? Para os figurinos, então, por exemplo, do espetáculo Raia 30, que celebrou os 30 anos da carreira da atriz Cláudia Raia, ele desenhou, né, ele buscou muitas referências na estética do teatro musical da Broadway, trazendo visuais exuberantes para refletir a trajetória aí da artista como um todo, tá? E a gente tem uma imagenzinha deste figurino, então, criado para este espetáculo, tá ok? Para a atividade dessa semana. Então, nós temos algumas atividades aí para serem feitas, para a gente corrigir lá no chat da terça-feira, tá? São os exercícios da página 284, exercício 2, o para conferir 287, exercício 1, 2, 3, 4 e 5, e nós temos uma atividade prática da página 286, exercício 4. O que é para ser feito aí? Vocês vão escolher uma história, pode ser de um livro, pode ser de um balé, pode ser de uma peça de teatro, de uma ópera, e vão criar 2 figurinos para o que vocês escolherem aí. Então, vocês vão selecionar pelo menos 2 personagens e desenvolver as etapas necessárias para a criação. Pesquisando, escolhendo cores, desenhando. Você pode utilizar um desenho de corpo, de base, como mostrado a seguir, e copiá-lo suavemente. Então, tem um aí na apostila de vocês podem seguir esse corpinho que está aí na apostila e vocês podem realizar os desenhos dos figurinos no caderno de artes, tá? E aí ele fala o seguinte, para apagar quando for necessário, com lápis grafite, nas folhas avulsas, então, na verdade, no caso, no caderno, tá, gente? Utilize bem o espaço de sua folha para que o desenho lhe permita, por exemplo, colocar detalhes. E não se esqueça de colorir usando lápis de cor, aquarela ou até mesmo cores e texturas recortadas aí de revistas. Então vocês podem usar o material da preferência de vocês para poder colorir aí, tá? E depois apresente então seu projeto para a turma justificando as suas escolhas. No caso, vocês vão apresentar para a gente, né, lá no chat, tá ok? Então eu vou conferir esses desenhos aí lá no chat. Certo, turminha? Bom, por hoje é só. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima videoaula. Beijo, beijo!